O LinkedIn não tá nem aí se tu tá procurando um emprego ou não, porque ele não dá a mínima pra ti e nem pra mim. Oi, gente, mais um vídeo. Se tu tá caindo aqui pela primeira vez, oi, eu sou a Karina, esse aqui é o meu canal. E geralmente eu posto vlogs, faço imagens bonitinhas, divido coisas legais, faço alguns takezinhos que trazem um certo conforto quando eu tô editando e eu tento passar isso pra frente. De vez em quando tem uma conversa ou outra. E hoje, especificamente, é uma conversa um pouco indignada sobre a não funcionalidade do LinkedIn na minha vida e como passar 9 meses lá dentro sem conseguir absolutamente nenhuma vaga de emprego só reforçou o que eu já imaginava. É um grande circo, um grande palco e a gente está sempre representando algum papel, aparentemente de palhaço. O lance para eu estar gravando esse vídeo aqui, mais especificamente na minha cama, é porque eu precisava de um ambiente um pouco mais controlado e confortável para eu conseguir me expressar. Então, se tu já assistiu outros vídeos, tu sabe que de vez em quando eu faço isso sentada no chão do meu quarto, mas hoje tá frio e chovendo, eu resolvi que aqui era um pouco mais confortável para eu conseguir conversar com vocês. Não sei se vocês estão sabendo da última que aconteceu no LinkedIn, tomara Deus que não. Tomara muito que tu não tenha nenhuma conta no LinkedIn, diferente de mim, que infelizmente tô lá dentro. Mas esses tempos saiu a notícia de que supostamente o dono de uma empresa não continuou o processo seletivo de um candidato porque percebeu que esse candidato supostamente usou inteligência artificial nas mensagens para se comunicar com as pessoas e conseguir uma posição dentro da empresa. Uma palhaçada sem tamanho, porque primeiro expôs a pessoa, segundo, vocês estão fazendo exatamente a mesma coisa do lado de lá do balcão, nas empresas. Qual é o problema da pessoa tentar alinhar um discurso tentando parecer que ela fala um pouco melhor do que na realidade dela, porque ela imagina que é assim ela vai ser melhor vista por vocês, para tentar conseguir finalmente um emprego, sabe? E isso me deixou especialmente indignada da última semana para cá, quando eu juntei essa informação com uma que eu tinha recebido uma semana antes, que foi o fato de passar pela minha timeline a história de um cara que ele tá para ser despejado e que ele precisava muito de um emprego e que ninguém chama ele. Enfim, uma história horrorosa. Eu espero que ele tenha conseguido resolver, que algo de bom tenha acontecido para ele nesses últimos dias. Mas o que me faz lembrar dessa história? E eu tô segurando uma caneta igual um apresentador de jornal aqui, porque eu tenho anotada as pautas que eu queria trazer para cá, que se deixar, eu me perco. O que me trouxe para esse assunto foi o seguinte: nos comentários da postagem desse querido, uma pessoa falou: pega o teu currículo, joga no chat GPT e pede para ele refazer utilizando todas as palavras-chave que você precisa para que os robôs de inteligência artificial das empresas leiam o teu currículo e tu seja encontrado. Eu li esse comentário e fiquei meio: oi? Os robôs do RH? Os recursos humanos da empresa são só recursos agora? Não são humanos. Não tem uma pessoa. Tu tá me dizendo que quando eu mando um currículo por e-mail, quando eu cadastro a minha conta no Gupy e no Solids, por exemplo, é um robô que lê e não uma pessoa contratada? Ou pior, tem uma pessoa contratada deixando na mão de um robô? E aí eu que me lasque de adivinhar que palavra-chave que é essa que eu tenho que escrever estrategicamente no meu PDF para o robô ler e aí enviar para a pessoa que vai supostamente, na melhor das hipóteses, me mandar uma mensagem? Eu não quis acreditar sinceramente quando eu li aquilo, mas o que eu fiz? Logo em seguida estava eu mandando meu currículo para o chat GPT falando: me ajuda. Vou continuar daqui para não perder o fio da meada. Eu mandei o meu currículo ajustado para todas as plataformas possíveis. E depois de descobrir que é uma inteligência artificial que lê, eu fiquei pensando na quantidade de pessoas com um currículo muito bom que não vai ser lida e não vai ser contratada porque não se adequou exatamente ao algoritmo. A tua experiência não é
nem um pouco importante quando o que vale é o algoritmo. Não interessa se tu é formada há 1 milhão de anos e tem todos os cursos do mundo. Se tu não usar o termo em inglês da moda que tá performando melhor no LinkedIn, tu é invisível lá dentro. E aí a gente vai por 2 caminhos. Ou tu é invisível lá dentro, ou tu tem que performar todo santo dia, o tempo inteiro, toda hora, para ser a pessoa mais entendida do assunto, a pessoa que mais está na frente das tendências, a pessoa que vai chegar e te falar: eu tropecei numa pedra no meio da rua e isso me ensinou 5 coisas sobre produtividade que eu vou passar para ti agora, de graça. Vai ver se isso aqui é lorota da minha cabeça, vai ver se isso aqui é historinha. Não é. Não é. As pessoas estão completamente loucas dentro do LinkedIn e eu me incluo nessa porque eu enlouqueci por estar desempregada. Ah, mas é que tu não tá procurando direito. Minha filha. Pelo amor de Deus. O que mais tem lá dentro é vaga para minha área, que no caso era para ser só redatora. Me formei em jornalismo e eu queria ser redatora. Não você. Vou te dizer aqui, não você. Porque a quantidade de outros termos que eu sou obrigada a colocar no meu nome para ver se talvez as empresas se interessam para o fato de que eu só sei escrever, mas eu tenho que performar que eu sou creator e copywriter e jornalista e redatora, mas eu também sou roteirista e se precisar para podcast eu também estou aí. E roteiro disso e daquilo. Cara, eu só queria um emprego. O que eu sei fazer? Eu sei escrever. É isso aí que eu sei. Mas aí é aquela coisa. Fui inventar de querer trabalhar com o que eu gostava e agora eu não consigo gostar de mais nada. Muito obrigada, LinkedIn. Eu me sinto, e agora a gente vai para o próximo tópico. Peço desculpa pela indignação. Peço desculpa aos queridos que assistem os vídeos anteriores e veem fotos bonitas. E passeios e passarinhos cantando. Hoje não vai ser, gente. Não vou estar entregando Disney para vocês. Infelizmente, eu queria muito. E já peço, inclusive, que assim, meu Deus do céu, tá me assistindo, dá um like nesse vídeo. Em respeito à raiva que eu tô sentindo no meu estômago, a indignação. Se inscreva nesse canal. Sei lá. Só assiste até o fim. Se não quiser nenhum nem outro, desde que tu assista, meu filho. Tá ótimo também, obrigada. O outro ponto que eu queria aí, deixa eu achar aqui nessa lista, achei. Vocês acreditam que existe uma empresa, que eu não vou dizer qual é, porque eu estou desempregada, não tem como eu pagar por isso. Existe uma empresa no LinkedIn que ela tem centenas, eu não quis falar dezenas, eu falei centenas de vagas espalhadas pelo país, que está sempre reabrindo essas vagas ou elas nunca chegam a ser preenchidas. E na descrição da bendita da vaga, não interessa a vaga, a descrição é sempre a mesma, é bom deixar isso para vocês. Lá no meio está escrito uma palavra: meritocracia. Meritocracia tá escrito na porcaria da vaga, minha filha, pelo amor de Deus. A gente tem que ler cada uma, porque já entraram em contato comigo nesses 9 meses, aconteceu de que na pouquíssima vez que entraram em contato comigo foi essa empresa. Eu fui atrás de procurar e aí tava lá o Reclame Aqui e o Glassdoor da pessoa. Da pessoa não, né? Da empresa. O Reclame Aqui não me serviu de muita coisa, porque eram clientes da empresa falando. Mas o Glassdoor, pessoas falando que o melhor conselho que elas podiam dar sobre aquela empresa era: aceite a proposta se você estiver morando na rua. E eu tenho um problema muito sério, talvez esse problema seja realmente individual e não coletivo. Eu tenho um ranço muito grande, inclusive da palavra ranço, mas ela cabe aqui. De toda empresa de marketing e comunicação que as pessoas têm que parecer sempre super-homem na foto. Todas são o super-homem e o logo da empresa atrás, e elas aqui. O que é isso? O que é isso? O que a gente está tentando vender? Por que tá todo mundo aqui? Ah, nessa pose. O que supostamente isso era pra ser?
Eu quero estar confortável. Eu não quero estar de terninho igual o Super-Homem. Meu Deus, o Clark Kent, né? Porque ele sempre tá transformado na frente do logo. Não queria isso daí. E a maioria é assim, mas esse não era o problema. Se fosse uma empresa legal, uma empresa que paga bem, mas eu não sei nem quanto que paga. Porque o que eu lia era, tu não vai ter hora para sair, mesmo sendo remoto. Tu não vai ter hora para sair. Eles vão te forçar a querer continuar trabalhando ali para se sentir parte da galera e não o excluído que logo vai ser demitido. E tu vai ganhar uma mixaria. O contrato não é CLT, mas tu vai ter que trabalhar com exclusividade para eles, porque não vai sobrar tempo para tu arrumar outro serviço. Então assim, galera, deixa eu até riscar aqui a meritocracia, porque eu já falei dela, já me irritou. E aí eu fico pensando, por que é tão difícil arrumar um emprego? Eu te respondo, porque eles não querem que tu arrume esse emprego. Eles querem que tu continue abastecendo o algoritmo do LinkedIn com história tonta que vai te dar 5 lições vazias, que tu vai lá reclamar. Essa pessoa que vai lá e reclama sou eu. Eu tentei por um tempo engajar, criar conteúdo pro LinkedIn, durou 4 postagens, eu acho. Porque quando tu tá reclamando, quando tu tá expondo alguma coisa que aconteceu, quando tu tá tentando te identificar com pessoas lá dentro falando, tá difícil, né? Tá complicado na área. É um deserto do Saara e ninguém responde. Quando responde, e já me aconteceu, é alguém falando uma coisa meio assim, ah, que chato, né, Karina? Mas se você quiser me mandar uma mensagem, o meu curso de não sei o que vai te ajudar de não sei aonde. Minha senhora, eu tô falando que tá difícil. E aí, por 2 segundos, pareceu que tu era empática comigo, mas tu só queria me vender um curso pra eu tentar arrumar um emprego. Ah, que bom. Que ótimo, muito obrigada. Realmente, obrigada pelo toque, Lucinda. Gente, olha, é de se indignar, vou falar pra vocês. Fora os títulos inventados. Vocês já viram isso? Mais uma vez, eu torno a dizer, tomara que não. Tomara que tu nunca tenha pisado no LinkedIn e não precise. Mas o que tem de título inventado lá dentro, eu vou te contar um negócio. Nem sei lá. Monteiro Lobato inventaria uns personagens desse. O Machado de Assis, não sei. Não inventaria. A pessoa dizia que ela era futurista. Vou deixar essa com vocês. O que faz um futurista? Se ele não for amigo da Márcia Sensitiva e não me der os números da Mega da Virada, não quero saber também. Aí fica difícil, porque como essas mesmas pessoas querem dizer pra ti, te faltam palavras-chave. Tu teria que colocar essa e essa palavra para ranquear melhor o teu perfil no LinkedIn e ser chamado. E aí essa pessoa me vem e inventa uma vaga, inventa o cargo dela, eu vou começar a inventar os meus também. Ah, meu Deus, não sou jornalista, não. Eu sou uma criadora de histórias e sonhos que transforma com palavras o potencial de não sei o que ela... Sabe assim? Será que desse jeito eles me chamam? Vocês acham que eu vou arrumar um emprego graças ao LinkedIn depois desse vídeo? Talvez. Poucas pessoas vão assistir esse vídeo. Talvez eu consiga, não sei. Mas assim, gente, barbaridade é muito difícil. Quando tu vê as coisas assim, as pessoas estão inventando título para elas gerarem uma autoridade, para elas gerarem um grau de importância que fora da plataforma talvez elas não tenham. Se cortar a internet, ninguém nem sabe quem elas são, o que elas fazem, para que elas servem nesse cargo. Então, eu acho muito engraçado, ao mesmo tempo que eu fico muito indignada. Depende do dia que eu abro o LinkedIn, eu tenho uma emoção diferente, é um grande divertidamente aquilo lá. Eu entro e eu penso, não, realmente, esse cara tá mentindo. Essas palavras, nenhuma dessas palavras existe. Nada disso aqui faz sentido. E aí um monte de gente nos comentários, ai, você é uma inspiração. Você, nossa, aqui ó, que pessoa! E aí eu me sinto um lixo, o maior lixo da Terra, porque eu penso, nossa senhora, meu Deus do céu, eu que devo estar errada. O LinkedIn, eu não sei se em algum momento da vida, me diga você que está me assistindo aí, que teve uma experiência diferente da minha, por favor, para eu ter um pouco de esperança, pelo menos. O LinkedIn, em algum momento, foi de fato uma rede social, uma plataforma que as pessoas trocassem algum tipo de conhecimento. E o currículo valesse de alguma coisa? Porque eu tô achando que tá virando sei lá, uma coisa meio seita, meio culto.
a coisas complicadas. Eu não tô falando de religião, não. Eu tô falando de, sei lá, tá indo tudo pra um grande caminho de coach. Quem não é coach tá tentando ser, ou tá se inspirando, e não tá bacana, gente. Pra quem tá lá só pra tentar arrumar um emprego, meu Deus, eu só queria pagar uma conta. Eu não quero saber o que pisar na pedra fria de manhã te fez pensar. Eu quero que tu leia meu currículo e me dê um emprego. Mas não vai acontecer, né? Claramente não vai acontecer. E aí o ponto principal, acredite ou não, é só agora que esse ponto principal vai chegar, é que eu comecei a questionar o meu valor enquanto ser humano. Não só o meu valor acadêmico, o meu valor profissional. Eu comecei a pensar que eu era uma grande bosta enquanto ser humano. Porque não é possível, eu devo ser invisível, o meu currículo deve ser um lixo, eu devo estar super atrasada, eu devo ter, sei lá, o barco já partiu e eu não percebi. Eu comecei a questionar quem que eu sou, o que que eu tô fazendo aqui. E não aqui, tipo, no LinkedIn, no mundo corporativo, aqui. Eu fui pra essa noia, sabe, de ver tanta gente. A vida é maravilhosa, a vida é linda, estou vencendo, e o coach disso, o coach daquilo, o humano futurista lá, a pessoa que trabalha com redação. Eu não vou falar os termos em inglês, eu tô no Brasil. Trabalha com redação, ela é redatora. E ela me vem, eu estou lucrando 6 dígitos por mês e esse foi o meu segredo. Ninguém vai ganhar os teus 6 dígitos, é uma mentira, tu só tá vendendo curso, moça. Eu questionei tanto meu valor pessoal que eu aceitei a oferta do LinkedIn de participar do LinkedIn Premium. Semana que vem, o meu LinkedIn Premium, ele expira. Eu peguei a versão gratuita, eu não paguei nada para entrar naquela bomba, graças a Deus. O que eu vou te falar é muito pior tu tá no LinkedIn Premium do que no LinkedIn grátis. O LinkedIn Premium só me serviu para saber a cara da pessoa que entrou no meu perfil e visualizou. A pessoa entrou, olhou meu perfil, uma me seguiu, outra não. Sei lá eu por quê, porque eu desisti de postar lá. E ó, obrigada. O LinkedIn Premium me serviu para isso. Ver a cara de quem me segue ou entrou no meu perfil. Ver sugestões aleatórias de projetos que tu pode ou não te candidatar, só que são jogados para o Brasil inteiro aquilo, então é um grande leilão, quem pegar pegou. E para ser humilhada de todas as formas possíveis, porque com o LinkedIn Premium tu acessa a vaga que tu tem interesse e tu vê o número exato de milhares de pessoas que também se candidataram antes de ti. Se elas têm pós-graduação, se elas têm graduação só, igual tu, se elas têm curso disso ou daquilo, a porcentagem de pessoas que têm um nível acadêmico muito maior do que o teu e que também se candidataram para a mesma vaga que tu. Então, o que tu acha que vai acontecer com a tua candidatura lá no meio? Vai sumir, vai desaparecer, ela vai embora. É isso, é para isso que serve. Olha que tranquilo, é para isso que serve o LinkedIn Premium. Então, assim, esse vídeo, eu vou ter que pedir desculpa de novo, pessoal. Essa semana é realmente isso que vai sair, tá? De vídeo. Eu queria continuar numa frequência de postar coisas. Esse foi um vídeo de conversinha que ele vai ter 10 visualizações e eu tô sendo otimista. Mas é que eu tava descrente já, indignada, sem crer mesmo que 9 meses lá dentro eu só consegui adquirir raiva. Só raiva, indignação, nenhum emprego. Nenhum emprego. Nada de bom saiu de lá. Nada de bom. Talvez esse vídeo tenha saído de bom para vocês saberem como é que anda lá dentro para não entrar. Fiz um vídeo falando de rede social, tô falando de outra rede social aqui também, só que uma que é potencialmente pior que o Instagram. Então vocês fiquem ligados. De novo, se vocês se compadecerem dessa raiva toda que eu passei, se inscreva no meu canal, por favor. Se puder dar um like, se não quiser dar like, não precisa também, mas se assistiu até o fim, muito obrigada. Se tu tiver com tanta raiva quanto eu do LinkedIn, ou tão assim, sem esperança de conseguir um emprego por lá,
e achar que vale, manda pra um amigo teu e fala, olha que inferno que tá o LinkedIn lá dentro, ainda bem que essa menina entrou pra gente não precisar entrar. Se vocês puderem ver os outros vídeos também, eles são muito mais legais do que esse. Eles são bonitinhos, eles são fofos, tem um até de ASMR com sons da natureza, então eu acho que vocês vão gostar. É isso, gente, a gente se vê numa próxima, só Deus sabe qual vai ser o assunto que vai sair dessa cabeça. Então é isso aí, até mais, tchau!